E para você, professor, o que muda no EAD? Se você já tentou gravar uma aula, já percebeu que dar a aula presencial na sala de aula é bem diferente do que dar uma aula online. Então eu vou compartilhar com vocês 5 práticas didáticas que eu costumo usar em aulas à distância. Primeira prática, os cold calls. Sabe aqueles cold calls que fazemos no meio da aula presencial? Tipo, e você, Ana? Qual você acha que é a população do estado de São Paulo? Ou seja, você fez um cold call para Ana, mas toda a sala dá uma chacoalhada. Esses cold calls são importantes para mudar a dinâmica da aula, dar uma chacoalhada na turma, ou até acordar algum dos alunos, não é? Bom, no online não estamos na frente dos alunos, mas podemos dar essa chacoalhada fazendo quizzes a cada 5, 7 minutos de aula, por exemplo. Então você está lá comentando sobre a população nos estados brasileiros. Então para a aula e faz um quiz. Então, pessoal, o que vocês acham? Qual é a população do estado de São Paulo? Está em torno de 10, 20, 30 ou 40 milhões? O ideal é que a plataforma que você esteja usando permita, nesse momento, que o aluno só continue a aula depois de assinalar, no nosso caso, clicar na resposta. Mas se não tiver essa opção na plataforma, não tem problema. Fazendo essa parada para um quiz, você já conseguiu mudar a dinâmica da aula. Como segunda prática didática, a lousa. Na sala de aula presencial, o professor usa a lousa para fazer os desenhos, contas, gráficos, não é? Bom, mas fazer o EAD não é gravar a aula do professor na sala de aula, justamente por conta da disponibilidade das ferramentas riquíssimas que ajudam tanto na concentração como na motivação do aluno. Claro que existem momentos em que se deve fazer o cálculo junto com o aluno, na tela do computador. Mas use também notícias, vídeos, fotos, gráficos, visite sites como museus, fábricas, aproveite todas as possibilidades que essas ferramentas digitais oferecem, que vão muito além da lousa. Outro ponto que difere bastante entre a aula presencial e a online é o tempo de aula. As aulas presenciais têm em torno de 50 minutos de duração, mas nesses 50 minutos estão incluídos o tempo para fazer o exercício e até conversas paralelas, não é? No EAD, o professor não tem que chamar a atenção da turma, o que faz a aula render muito mais. Só para você ter uma ideia, segundo a OCDE, o professor brasileiro perde 20% do tempo da aula por conta da falta de disciplina dos alunos, chamando a atenção. Então, em aulas de 50 minutos, isso já representa 10 minutos a menos. No EAD, dificilmente o aluno ficará horas em frente a uma tela. Então, as aulas teóricas em EAD devem ser mais objetivas e rápidas. Eu sugiro aqui aulas teóricas de 10 a 15 minutos no máximo, mas, de novo, bastante objetivas, e com 1 ou 2 quizzes no meio desse período. Lembre-se do primeiro ponto que eu comentei aqui. E depois, para finalizar, dê exercícios de fixação para o aluno fazer. Importante aqui nesses exercícios, dê dicas para a resolução deles. Lembre-se, você não estará do lado do aluno para tirar a dúvida exatamente no momento em que ele precisar. Então conte com a sua experiência. Você sabe onde os alunos têm mais dificuldades e precisam de mais dicas. Ah, mas o tópico da sua aula precisa de mais tempo? Divida então em subtópicos, com aulas para cada subtópico de 10 a 15 minutos. Agora olha, aulas mais rápidas não quer dizer que você deva parecer um robô falando. Tente fazer alguma brincadeira. A entonação da EAD é muito importante. E de novo, aqui as ferramentas visuais só têm a ajudar, não é? Como quarta prática didática, as dúvidas. Como os alunos EAD tiram as suas dúvidas? É importante destacar primeiro que disponibilizar o gabarito não é o mesmo que tirar dúvidas. O gabarito não substitui a explicação do professor, ok? Então, como tirar as dúvidas no EAD? De forma organizada. Como as aulas são mais curtas, combine com o aluno de escrever a sua dúvida durante a aula. Escreva no seu caderno e, ao final da aula, o professor abre para perguntas e respostas. Aqui a organização é palavra-chave. E essa regra de não interrupção oral durante a aula deve ser combinada entre o professor e aluno no início de cada aula. E por último, a prática de benchmarking. Você já deve ter ouvido falar a citação do Paulo Freire: quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Ensinar não existe se não aprender, não é? Então, nesse último ponto, eu sugiro que os professores EAD assistam outros cursos EAD e anote as boas práticas que condiz com a sua área de ensino. Isso é fazer benchmarking, comparar as suas práticas com as de outros professores. E o EAD aqui tem uma grande vantagem, porque é só buscar as aulas online. No presencial, dificilmente o professor fica assistindo aulas de outros professores, não é? Bom, existem cursos de excelente qualidade em EAD, na Udemy, na Coursera e várias outras plataformas de ensino online. É só procurar.
Então é isso aí, pessoal. Eu compartilho aqui essas 5 práticas didáticas que eu tenho usado bastante nos cursos EAD. Mas se você tiver alguma dúvida que eu consiga te ajudar, conta comigo, tá bom?